Tchau. Vamos lá. Não querem ir? Tchau. Vamos lá, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Quantos estão prontos para receber mais uma porção da palavra de Deus? Sinaliza assim com a mão. Amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bíblias abertas no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Este é um dos livros menos lidos da Bíblia. É isso que você ouviu. É um livro que nos apresenta cronologias, genealogias de nomes. Por vezes, é um tipo de livro que a gente pula. A propósito, que livro da Bíblia você tem mais interesse em ler, em estudar, em conhecer? Eu penso que o livro das Crônicas não é o seu livro de cabeceira. Por quê? E você já vai acabar de perceber. Capítulo 4 dos livros das Crônicas, versículo 1. Esses também foram os decretos de Judá. Pérez, Esrom, Carmi, U e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Se você conhece alguém aí que está para colocar nome nos filhos, eu acho que fica as recomendações aqui, ok? Ou que você que pretende ainda dar nome ao seu futuro filho. Continua o texto. Esses foram os filhos de Etam, versículo 3, Jezreel, Ismã e de Baz. A irmã dele chamava-se Azeiloponi. Que nome bacana, irmãos. Versículo 5. Azul, fundador de Tecoá, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Efé, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube, Zobeba e os clãs de Arael, filho de Arum. Diga assim, pastor, eu fiquei cansado. Mas por que eu estou lendo todo este texto? Porque acontece algo diferente no versículo 9. No versículo 9 acontece o seguinte: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, dizendo, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Depois, o autor sagrado continua. Queilube, irmão de Suá, gerou Meir. O que nos deve chamar a atenção? Inúmeros nomes, clãs, genealogia. Entre o versículo 1 e 8, famílias. Mas no versículo 9, de maneira específica, no versículo 9, o autor sagrado faz como que uma pausa para notificar o nome de uma pessoa. A palavra da noite deste domingo tem o objetivo de fazer você pensar em quadros que aparentemente são irremediáveis, em situações que parecem não ter solução, em situações que são complexas demais para nós seres humanos. Hoje eu quero relembrá-los a história de um dos personagens bíblicos menos desconhecidos da Bíblia. Jabez
tem seu nome listado apenas neste espaço da Escritura Sagrada, em nenhum outro mais livro da Bíblia, nenhum outro versículo da Bíblia fez nota sobre Jabez. Mas o que nos chama a atenção é que o autor sagrado, ao descrever inúmeros nomes, ele faz uma pausa em Jabez e diz: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez. E o que significa o nome Jabez? Jabez significa aquele que gera dores, aquele que me atribuiu sofrimento, dor. Uma rápida pergunta: qual é o significado do seu nome? Você sabe qual é o significado do seu nome? Não sabe? Você nunca teve a curiosidade de saber qual o significado do seu nome? A minha mãe conta que o meu nome não seria Márcio André, seria Isaac. Eu tenho um cara de Isaac? Eu tenho um cara de Isaac? Tenho um cara de Isaac? E eu fiquei a pensar, por que a senhora não colocou o nome de Isaac? Aí disse, não, a sua avó, parte de pai, cristã, evangélica das Assembleias de Deus, sugeriu que o seu nome fosse Isaac. Mas aí eu gosto de Márcio, seu pai de André, e o seu nome ficou Márcio André. Mas eu quase nasci Isaac. Os nomes possuem sim significados. Em especial nas culturas bíblicas. Um nome era determinante para o futuro da pessoa. O nome caracterizava o caminhar de uma vida inteira. Quer ver um exemplo muito clássico de como o nome define o destino, define o futuro? Capítulo 1 de Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus. E eu acho muito interessante o que o anjo diz. Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo de número 1, versículo 22. Este é o texto bíblico que o anjo fala sobre o nascimento de Jesus a José. O que acontece? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa e lhe pôs o nome Jesus, versículo 25. Então notem com atenção que o nome de Jesus está atrelado à sua missão terrena. O nome de Jesus está plenamente associado àquilo que ele irá fazer. Em Lucas, a expressão é a seguinte: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. O nome de Jesus está ligado à salvação. Nas culturas ocidentais não temos este costume. Mas seria muito interessante que você conhecesse melhor o significado do seu nome, o porquê você tem um nome que recebeu. Agora, o que deve chamar-nos a atenção é o quanto a mãe de Jabez define parte da vida deste homem. E assim é também em nossas vidas. Os nossos pais definem significativamente a pessoa que nos tornaremos. Nós somos geneticamente nossos pais e também somos as experiências adquiridas da vivência da vida. Seria muito interessante que aprendêssemos a educar filhos. Ninguém faz curso para ser pai, ou quase ninguém faz curso para ser mãe. Educar uma pessoa é uma das tarefas mais exigentes de toda a vida. É muito difícil criar alguém, formar alguém. Sendo assim, nós legamos influências
sobre os nossos filhos e eles crescem à nossa imagem e à nossa semelhança. Os nossos filhos são nosso reflexo, nossa extensão, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. São os nossos filhos. Por isso, através de um teste de DNA, conseguimos perceber quem é um pai. Até porque mãe não se tem como negar, né? Pelo cromossomo mitocondrial, a gente sabe quem é nossa mãe, XY, quem é nosso pai, e fica muito bem caracterizado quem somos. Então é como se fôssemos geneticamente determinados e predefinidos. O seu tipo de olho, o formato do seu crânio, do seu corpo, a cor da sua pele, seu tipo de cabelo, sua estatura, definidos geneticamente por seus pais, e não apenas por seus pais, pelos pais dos seus pais, pelos pais dos pais dos seus pais, pelos pais dos pais dos seus pais, pelos pais dos pais dos pais dos pais dos pais. É a genealogia. É justamente o que estamos lendo em Crônicas. A história das famílias. E o que significa perceber? E muitas questões parecem estarem definidas em nossa vida e em nossa história. Bruce Wilkinson escreveu há muitos anos atrás um livro chamado A Oração de Jabez. E eu li esse livro na época do seminário. E quando eu pensava em pregar, veio na minha mente como que a imagem do livro, ele é bem pequeno, bem fininho. Bruce Wilkinson, a Oração de Jabez. E ele parte do princípio que o destino de Jabez estava predeterminado pela escolha do nome e a maneira como ele foi tratado e educado por seus pais. Agora, o que deve nos chamar a atenção de maneira específica, que se o nome dele está associado à dor, a sofrimento, se o nome dele está associado à aflição, pelo fato de sua mãe o chamar de Jabez, ou seja, você me gerou dores. A gente, por exemplo, vê isso no nascimento de Caim. Quando Eva, nossa primeira mãe, deu o nome Caim, porque ele teve um homem, varão, um homem, e chama de Caim. Em Gênesis 35, versículo 18, Raquel chama o seu filho de Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha dor. Os nomes definiam destinos. Os nomes definiam a maneira como vivíamos. Era uma das compreensões que o mundo antigo se tinha. Eu tenho encontrado no meu dia a dia pessoas que estão definidas por sofrimentos legados por outros. É muito comum no dia a dia a gente encontrar alguém que foi marcado por outro. E tem como que a sua vida destinada à dor e ao sofrimento pelo outro. Alguém me disse, de um outro contexto de convivência, assim para mim ontem: minha vida não tem mais jeito. O que ela fez a mim, eu não consigo mais viver. Estou definido por essa dor que ela me gerou. E assim são muitas pessoas. Definidas por traumas ligados à infância, causado por um pai, por uma mãe, pelo abandono, pela traição, por ter sido deixado, deixada, por nem terem conhecido os pais, por ter confiado em alguém e este alguém ter lesado seu mundo emocional. E é como se aquele evento paralisasse a pessoa no tempo e na história. Fica guiada ou guiado pela dor e pelo sofrimento. Essa palavra tem o objetivo de encorajar pessoas que se percebem travadas na vida e na história por dores, sofrimentos e traumas. Jabez nos ensina 3 formas de orarmos na noite desse domingo. Voltemos ao texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9.
E o que devemos fazer quando estamos diante de situações aparentemente impossíveis ou sem solução? O que, de acordo com o texto que estamos lendo, o que devemos fazer quando o sofrimento toma conta da nossa mente, dominando todas as dimensões de nossas emoções, a ponto que não conseguimos responder? O que devemos fazer? Aqui percebemos como a oração, ela tem a capacidade de transformar vidas e histórias. Eu gosto da parte do texto que diz assim: e o Senhor atendeu a oração de Jabez. E se Deus atendeu hoje a sua oração, a sua petição, o que aconteceria com a sua vida se Deus ouvisse você? O que seria da história da sua família se Deus parasse para ouvir você neste culto de domingo hoje? O que aconteceria em sua história? Na história de Jabez, de acordo com o autor sagrado, diz que ele se tornou o homem mais respeitado de sua família. Agora eu pergunto, se Deus ouvir a sua oração, como você será lembrado? Quais os benefícios legados a você e às pessoas que você ama, se Deus ouvir a sua oração? Se Deus atender a sua oração? A primeira coisa que quero destacar é a parte da oração que diz assim: Jabez orou ao Deus de Israel. Versículo 10. Jabez orou ao Deus de Israel, ele clamou e disse: abençoa-me. Agora imagine esta oração do tipo: Deus, abençoa-me, abençoa-me, Deus. É alguém em profundo estado de sofrimento. Ergue as mãos aos céus em clamor, em alta voz, e diz: Deus, lembra de mim, Deus, abençoa-me. Aqui Jabez reconhece que a verdadeira bênção vem de uma só pessoa, de Deus. Não é sobre riquezas, status, poder. Jabez clama pela interferência divina em sua vida. Ele crê que Deus pode intervir, mudar, reverter. Com isso aprendemos que não devemos temer a petição. Deus, abençoa-me. Deus, abençoa-me. Abençoa-me grandemente. Abençoa-me. Esse é um tipo de oração que Deus gostaria de ouvir. Você orando, crendo que dele procede todas as sortes de bênção. A segunda parte da oração diz: e a tua mão aumenta as minhas terras. Isso aqui é muito interessante. Como diz aqui na minha versão, alarga as minhas tendas. Esse tipo de oração, ele parece ser uma oração egoísta em nosso tempo. Mas pare e pense. O que seria hoje as suas terras? A sua terra é aquilo que você considera como algo significativo e importante para o seu viver. Para Jabez, alarga as minhas terras, me faz prosperar. Espaço onde se coloca o gado, onde se cultiva a terra, onde se provê o alimento, onde se cuida da família. Hoje para você, o que seria terras ampliadas? Para nós, ou para a sua vida e família, o que seria aumentar as suas terras? O que seria? Que oração incrível. Deus, torna o que eu tenho maior.
torna o que eu tenho próspero, faz crescer, aumenta as minhas terras. Todos gostariam de ter áreas das suas vidas aumentadas, ampliadas, maximizadas. Sim, sim, este foi um importante pedido que Jabez fez. Agora, entenda uma coisa. Quando Deus abençoa alguém, é necessário que a terceira parte da oração aconteça. E qual é? Que a tua mão esteja comigo, a tua mão esteja comigo. É você ter a bênção de Deus, mas você também ter a direção de Deus como desfrutar da bênção. É você ter a bênção de Deus, mas ter a mão de Deus te protegendo, te guiando, te orientando. Que a tua mão esteja comigo. E mão é símbolo de proteção. Mão é símbolo de bênção. Quando um rei ou uma autoridade estendia a mão sobre alguém, este alguém fazia este gesto para receber. E Jabez está dizendo, que a tua mão seja comigo. Que a sua mão me guie. Que a sua mão me conduza. Que a sua mão, Senhor, seja comigo. Esta parte da oração eu também acho assim muito, muito bela, muito significativa, porque ele diz, guarda-me de males. É como se fosse necessário, sim, você fazer esta oração. Guarda-me de dores. Guarda-me de males. Irmãos, é impossível passar pela vida sem sentir dor. Na verdade, só pode saber o que é felicidade se alguém já experimentou a dor. É como se dor e alegria fossem pares, caminham juntas. E toda a ausência de dor gera alegria. Toda a saciedade da fome, a fome saciada gera alegria, satisfação. É impossível passar pela vida sem sentir o peso da existência. Viver não é fácil. Viver não é fácil. Eu estou falando sobre uma história bíblica, poucos versículos, mas se for sobre a sua história, que história eu contaria? Que história nós contaríamos? E sabe o que é muito comum acontecer quando a gente vai a uma consulta médica? A gente chama de anamnese. O médico começa a montar toda a nossa história familiar. Vai num psicólogo, começa a montar toda a nossa história familiar. Ele quer entender as causas do presente, onde elas foram iniciadas, startadas. E nesse processo, a gente encontra também os eventos traumáticos, os eventos de perdas, de dores, mortes de pessoas, doenças físicas, psicológicas, perdas financeiras, pessoas que perderam tudo, chegaram à falência. Então a gente consegue montar toda a história da pessoa para que possamos entender como ela está lidando no presente com sua própria história. Viver é duro, viver é pesado. Foi o Senhor Jesus que disse que no mundo nós teríamos aflições. E nos encorajou a ter bom ânimo, aflição e ânimo. Como que pares? Dor e sofrimento. Como que pares a vida? E o pecado gera em nós uma das dores mais terríveis, que é a dor da separação de Deus. Por isso Jesus nos reconciliou consigo mesmo, se colocando entre Deus e os homens, se tornando maldição por nós. Sim, e foi na cruz, no Calvário, que por meio da dor, ele gritou, Pai, por que me abandonaste? Dor, alegria, salvação e sofrimento marcam a vida de todos os seres humanos, inevitavelmente. A pergunta é o que devemos fazer quando estamos em sofrimento? O que devemos
fazer quando entramos em situações que parecem aparentemente impossíveis? E Jabez disse: abençoa-me, torna-me próspero, sua mão esteja sobre mim e proteja-me de males. Esta oração ela é muito importante porque Jesus nos ensinou no capítulo 6 de Mateus, na famosa oração do Pai Nosso. Parte da oração que ele ensinou aos seus discípulos dizia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de dores. Mas, pastor, você acabou de dizer que a vida é marcada por dores. Sim, é marcada por dores. E por vezes também, quando pedimos a Deus o livramento da dor, Deus dá o escape, o livramento, a rota de fuga. Tem pessoas que estavam para morrer. A igreja ora e Deus prolonga os anos de vida daquela pessoa. Eu me lembro de uma vez, a caminho de Araguaína, e eu fiz uma ultrapassagem equivocada e quase que sofri um sinistro com um caminhão. Eu cheguei de viagem, no domingo, a irmã Soene, que foi membro com a gente aqui, disse: pastor, aconteceu alguma coisa contigo ontem por volta das 2h da tarde? Eu disse: por quê? Porque eu estava em casa e tive uma intuição, como que uma voz interna que dizia assim: orem agora pelo pastor. E eu chamei o Evandro e nós oramos por você. Não sabíamos o que aconteceu. E eu me lembrei que justamente dentro deste intervalo, questões de minutos antes, o tempo que ela me falou, ou ela orou antes de acontecer, eu poderia ter sofrido um sinistro. Eu achei isso interessante demais. Com isso é possível pensar que Deus livra, sim, pessoas de dores. Deus atende orações do tipo: o que queres que eu te faça? E o cego diz: Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus disse: faça-se conforme a sua fé. E ele imediatamente passa a enxergar. Oração tem como um dos pilares a petição, é o pedir. Jesus disse: peça e será dado. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Ou seja, está como verdade também pedir e não receber. Aquele que não pede, não recebe. Aquele que não busca, não encontra. À noite deste domingo, nesse culto, nós somos encorajados a pedir que Deus nos abençoe. Que o Senhor faça as nossas fronteiras ou as nossas posses, nossas famílias crescerem, prosperar. Vamos pedir para que a mão dele esteja conosco e que ele também nos guarde de males, que o Senhor nos livre de dores. E o que eu acho interessante é o seguinte: Deus atendeu ao seu pedido. Por isso, Jabez se tornou um dos homens mais importantes da sua casa e da sua família. Eu quero orar com você assim na noite desse domingo. Irmãos e irmãs que percebem, estão com suas vidas travadas por sofrimentos e dores, se pedirão na noite desse domingo: Senhor, me abençoe. Mas, pastor, fui eu que causei a mim mesmo as dores. Senhor, me abençoe. Mas, pastor, a culpa toma meu coração. Que me abençoes. Senhor, foi minha mãe, como a mãe de Jabez. Que o Senhor me abençoe. Foi meu pai. Foi aquela perda
insubstituível. Foi aquela dor que alguém me causou, foi a dor que eu causei a alguém. Que o Senhor me abençoe. Não importa se você foi o causador, o agente ou a vítima da dor ou do sofrimento a alguém. Hoje pediremos que me abençoe. Que aumente as minhas posses. Que a tua mão seja comigo. E me guarde de males e de sofrimentos. Eu quero convidar a banda novamente, a gente vai cantar uma música que cantamos hoje aqui. Haja o que houver, venha o que vier. Você entende o que você pode estar cantando por meio dessa música? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Prover de novo. Se você enfrenta hoje, meu irmão, minha irmã, algo que para você é dor, canta essa música, dizendo ao Senhor, irás prover de novo, irás cuidar de novo, curar novamente. Vamos ficar em pé e cantar? E se Deus atender a sua oração? E se Deus atender a sua oração na noite desse domingo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer se Deus ouvir e atender a sua oração? Quantos querem que Deus atenda as suas orações? Vamos cantar ao Senhor. Aleluia.